Amém. Eu quero falar uma palavra rápida aqui sobre. Eu estive essa semana complicada, sabe? Você sabe que eu não falto à igreja, pero tive uma gripe tremenda e foi muito difícil para mim poder estar aqui com uma tosse que não cessa. E quando eu começo a falar, a tosse complica mais todavia. Eu estou orando para que ela não interrompa que eu predique a palavra. Amém? Testifique o que Deus ha hecho em sua vida. ¿Ya? Então, vocês que han recebido a palavra, vocês agora têm que testificar, sabe? E nós outros também de uma forma general. O que significa testificar? Dar testemunho de lo que você ha recebido. Devemos testificar lo que Deus ha hecho em nossas vidas. Contar como éramos antes. Contar os hechos que ha passado com nossa vida, como Deus nos perdonou, que Ele nos salvou, Ele ha cambiado nossas vidas e agora ha hecho de nós outros hijos de Deus. Amém, irmãos? Quantos filhos de Deus estão aqui nesta noite? É muito importante, sabe? Nós outros antes estávamos perdidos, sabe? Estávamos derrotados, tristes. Então, agora nós outros temos que testificar em nossa casa, para nossos vizinhos, para nossos amigos. Então, nós outros agora somos pessoas que Deus vai usar nossas vidas para poder ganhar outros para Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, devemos testificar a todos, não é solamente a algumas pessoas, entendeu? Então, há pessoas que às vezes têm vergonha, e o meio que nós outros estamos, sabe, às vezes nos hace cair mal. Pero para testificar, nós outros necessitamos de saber que temos a autoridade de Deus na vida. Então, aqui, a palavra do Senhor diz assim, então toda a multitud de la região alrededor de los gadarenos le rogou que se marchasse de eles, pois teria grande temor. E Jesus, entrando na barca, se foi. Tinha homem aí endemoniado que causava problemas na cidade. Era uma pessoa mal vestida que estava atormentada e atormentando a vida de outras pessoas também. Igual que hoje em dia, sabe, há uma irmã que domingo anterior me viram e falou: pastor, meus vizinhos são pessoas endemoniadas, que me persigue, sabe, que me hace a vida impossível, e nós outros mudamos para um lugar, e a gente mudou allá cerca de ela também, compreende? Uma persecução que ela não sabe entender. Então, por quê? Porque é uma luta espiritual, e este homem estava assim, e Jesus repreendeu o demônio do homem, transformou a vida do homem, pero a cidade não quiseram saber de Jesus. De repente, há pessoas em sua casa que também não vai querer escuchar-te. Eu me acordo de meu padre, falava: não aguento escuchar tanto de Deus, palavra de Deus, de Bíblia, já não aguento mais, José Carlos. Meu padre falava isso. Imagina, e por que não? Quem é que não quer escuchar de Deus? Entende? Então aqui a gente queria que Jesus marchasse de allá. E é muito importante que você entenda isto. Há gente que não quer a Deus. Há gente que não quer escuchar a palavra de Deus. Ok? Então você não vai. Jesus não obrigou. Ele se foi. Agora mira bem. Agora bem, o homem de quem havia salido os demônios lhe rogava que lhe permitira acompanhá-lo. Entendeu? Então, há pessoas que não vão querer andar contigo, mas outros vão querer andar com você.
E aí esta pessoa queria andar com Jesus, pero Jesus lo despediu e falou para ele assim: vuelve a tu casa e cuenta quão grandes coisas Deus ha hecho por ti. E ele se foi proclamando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia hecho por ele. Amém? Amém? Então, o homem queria estar com Jesus. Claro, estar com Jesus era uma vitória tremenda. É igual, por exemplo, se eu e minha família estivéssemos aí em Brasília, na igreja, tudo tranquilo, e não viniera. Então, outras pessoas necessitam saber. Entende? Então, Jesus não permitiu este homem quedar com ele, porque Jesus queria que ele levasse a palavra a sua família. E este homem era de uma cidade que se chamava Decápolis. Eram 10 cidades que ele ia testificar. Então, queridos irmãos, vocês que estão escutando a palavra de Deus, nossa função é de treinar-los, equipar-los, instruir-los, e vocês de ir e predicar, levar a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, é muito importante. E disse, Jesus falou assim: vuelve a tu casa, ou seja, a sua família. Verdadeiramente é complicado predicar para nossa família, porque muitos rechaçam, sabe, queda vendo seus defeitos. Todo mundo tem defeito, compreende? Pero você agora, Jesus te perdonou, te ha transformado, e agora quando Deus mira para você, Ele mira você totalmente regenerado por el poder de la sangre de Cristo. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Então, aqui Pedro e Juan responderam às autoridades de sua época e falou assim: juzgar se é justo delante de Deus obedecer a vós outros antes que a Deus. Então, sempre vocês vão ser confrontados, entendeu? Ou seja, no colégio, ou na universidade, ou algum curso. Eu trabalhei em uma empresa que o homem, o gerente me proibiu predicar. Igual Pedro, que também foi proibido. Ele falou: se você predica, eu te boto da empresa. E agora? Entendeu? Então Pedro falou assim: então vamos ver se é justo obedecer a você ou obedecer a Deus. Entendeu? Então sempre que você está confrontado em algumas circunstâncias, e eu tive esse confronto na empresa, em minha casa, sabe? Pero Deus sempre te vai guardar e te vai proteger. Deus é sua defesa quando você está levando a palavra de Deus. Amém? Então, Pedro falou: não podemos deixar de dizer o que hemos visto e ouído. Repita comigo, 2, 3. Não podemos deixar de dizer. Entendeu? Então, vocês escutaram, vocês foram treinados, não é certo? Então, vocês agora não podem deixar de dizer. E como tem que ser? Tem que testificar, tem que abrir a boca, tem que predicar, entendeu? E aí você vai tendo suas experiências. E você vai falando, compreendeu? Meu padre me proibiu falar na casa, pero quando Deus me chamou, que eu tive que sair ao seminário, ele vindo, me abraçou e começou a chorar. Entende? Então, as pessoas, você vai ver mais adelante que há pessoas que fazem isso porque não entendem. Presta atenção. Quero que hable com eles para que se dê conta de todo o malo que fazem. E para que comecem a obedecer a Deus. Eles agora caminham como se estuvieran cegos, pero tu les abrirás os olhos.
Amém, irmãos? Quantos aqui estão com os olhos abertos? Amém. Isso é para despertar alguns que já estão dormindo aí. Então, Deus abriu nossos olhos espirituais. Agora você não é mais enganado. Amém, irmão? Agora você conhece a verdade. Conocereis a verdade e a verdade os hará livres. Então, essas pessoas, incluso em sua casa, em sua família, sabe, que eles não conhecem a Deus, eles estão cegados. E Deus vai usar você para falar para eles. Compreende? Às vezes eu estou em algumas reuniões que as pessoas começam a falar coisas que não estão na Bíblia. E eu estou escutando, e depois eu hablo assim, não é como você está dizendo. Entendeu? Sabe, a Bíblia não disse isto. Não, pero nós outros hemos aprendido desta maneira. Você aprendeu errado. Então, vocês han aprendido da maneira correta. Presta atenção, irmãos. Nós outros, cristianos, sabe, nós outros somos os que hablemos a verdade. Você pode observar que, por exemplo, setembro agora terminou. Hoje é o primeiro dia do mês de outubro. Setembro foi o mês da Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estive aqui ensinando, sabe, como foi difícil para a Bíblia chegar hacia nós outros. Por quê? Porque a Bíblia era solamente para a classe alta, solamente o clero, solamente as pessoas de posição podiam estudar a Bíblia. Primeiro, que a Bíblia estava escrita em hebraico, arameu e grego, e a gente não entendia. Aí a Bíblia foi traduzida por Cipriano de Valera, um espanhol, sabe? Ele que escreveu a Bíblia, ele era jovem, mas ele era estudioso, dedicado, foi expulsado da Espanha e foi aí para, como se chama, me olvidei o nome do país, esse país tão desenvolvido, Suíça. Foi para Basileia, em Suíça, onde ele traduziu a primeira Bíblia em espanhol. Por quê? Porque a Igreja Católica não queria que a gente tivesse a Bíblia. Agora você tem a Bíblia em tus manos. Você pode ler em voz forte, como eu estou lendo aqui. Você pode ler para sua família. Por exemplo, uma das coisas mais poderosas que tem é você enviar a Bíblia, enviar a palavra, porque quem transforma as pessoas é a palavra de Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Assim deixarão de obedecer a Satanás e obedecerão a Deus. Podrão crer em Jesus e Deus lhes perdonará seus pecados. Amém. O único que perdona pecado, quem é? Jesus Cristo. Quantos aqui já foram perdonados? Perdão. Então, Jesus já te perdonou, já te lavou, já te santificou. Agora te ha chamado com um propósito. Agora você é testigo. Repita comigo: agora sou testigo. Testigo da palavra de Deus. Habla, vou a predicar que Jesus Cristo é meu Salvador e é meu Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Número 2. Devemos aproveitar as oportunidades. Você não pode deixar escapar as oportunidades. Há momentos específicos que você pueda compartilhar a palavra. Mira como Pablo era inteligente. El dia de descanso, nos alejamos um pouco da cidade e fomos à la orilla de um rio, onde pensávamos que a gente se reuniria para orar. E nos sentamos a falar com umas mulheres que se havia congregado allí. Já foi planificado. Uma de elas era Lídia, da cidade de Tiatira, uma comerciante de tela púrpura muito gostosa.
quem adorava a Deus, mientras nos escuchava, el Senhor abriu seu coração e aceitou o que Pablo dizia. ¿Ves? Então você tem que ver a hora certa, o momento certo, e aí você vai estar compartilhando a palavra de Deus, e quando você está compartilhando a palavra de Deus, Deus vai abrir o coração da pessoa, como Ele abriu seu coração também. Amém. Ela e los de sua casa foram bautizados, e nos invitou a que fuéramos seus huéspedes. Se ustedes reconhecem que eu sou uma verdadeira creyente em el Senhor, dijo ella, venga a quedar-se em minha casa. E nos insistiu hasta que aceitamos. Que coisa interessante. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você não tem vergonha de sua casa, não tem vergonha de sua família. Você quer que seu discipulador vai visitar. Você quer que o pastor vai visitar. Você quer receber a bendição de Deus. Você vai abrir sua casa para fazer uma célula. Isso foi o que aconteceu comigo. E este é um crescimento espiritual. Amém, irmãos? Amém. Então, esta mulher, sabe, ela recebeu a palavra. E toda a sua família foi bautizada. Agora, que coisa você tem que fazer? Orar e trabalhar para que sua família seja bautizada, para que seu padre seja bautizado, para que seus irmãos sejam bautizados. E Deus vai usar a você para poder, como um instrumento em las manos de Deus, para que essas pessoas possam convertir ao Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. E terceiro e último lugar, devemos ser objetivos e claros. Repita comigo: objetivos e claros. Há muita gente que dá muita volta, sabe? E não chega no ponto. É simples, entendeu? O mensagem do Evangelho é muito simples. O Evangelho são as boas novas, sabe? Eu quero compartilhar boas notícias, boas novas para você, sabe? Então, às vezes, há pessoas que não sabem compartilhar. Entende? Nós outros temos um tesouro. Você não pode levar esse tesouro de qualquer maneira. Você tem que saber. Por exemplo, eu quero mirando aqui no Peru. Eu estava conversando ayer com uma pessoa e falava para ela: mira as autoridades que tu vimos aqui, a classe de pessoas que como se chama, não han dado exemplo, entendeu? Então aí essa pessoa falava assim: pastor José Carlos, mas há muitos pastores que não dão exemplo. Você não tem que mirar os que não dão exemplo, você tem que mirar os que dão exemplo. Entendeu? Amém, irmãos? Porque há toda classe de pessoas. Então nós outros devemos ser claros e objetivos. Pero los que tiveram que sair de Jerusalém anunciava a boa notícia por donde quiera que iba. Sabe? Aonde vocês vão, vocês têm que aproveitar a oportunidade. Felipe, certo? Não é ele pastor Felipe, certo? Eu pus o nome de Felipe com a pastora Marta porque Felipe foi um discípulo de Jesus e a palavra Felipe significa domador de cavalos. Por isso que Felipe está domando vocês aqui para a nova renovação. Porque são campeões. Amém, irmão? Domador de cavalos. O pastor é um domador de cavalos, porque a gente vem sem renda, vem sem propósito, sem princípio. Então hay que treinar. Entendeu? Se você vai allá no hipódromo onde há os cavalos, o cavalo não come qualquer comida. Entendeu? Eles são treinados. Entendeu? Então, Felipe, um de eles, se dirigiu à principal cidade de Samaria e começou a falar de Cristo. A gente se reunia e todos escutavam com atenção, igual vocês estão aqui nesta noite. Escutavam o que Felipe dizia, pois veia as señales e milagres hechos
por Él. Dios ha hecho milagros. El mayor milagro es la salvación, es el perdón, es la transformación. Pero nosotros vamos ver cosas maiores todavía em nome de Jesus. Agora Deus vai usar você. Mira seu irmão e habla assim: Deus te vai usar a você. Você não necessita ter temor de orar por las pessoas. Entende? Assim que eu me converti, as pessoas me chamavam para ir orar por las pessoas. E aí, uma pessoa chegou para minha mamá e falou assim: mira, queria que José Carlos por allá orar no hospital, porque minha mamá, ela não dorme e passa a noite toda chorando e gritando. Já tinha 85 anos. E eu fui allá e arrodillei ao lado dessa mulher e orei 1 hora. Depois que terminei de orar, ao outro dia, ela morreu. Então, eu hice sucesso no hospital. Agora, César, as mulheres que estavam dando trabalho, gritando que não dormia, me chamavam para ir orar por elas. E quando eu fui na igreja da pastora Marta, tinha uma amiga da pastora Marta que saía correndo de mim. E eu falei: por que, irmã? Ela falou: não, porque você ora por as pessoas de maior idade para Deus levar, e Deus leva, e eu não quero ir agora. E eu falei que eu também orava para as mulheres que não têm filhos, são estéreis, e elas quedam embaraçadas. E aí falou: e eu também com 80 anos já não posso quedar mais embaraçada. Então essa mulher teria medo de mim. Muitas pessoas que tinham espíritos malignos eram sanadas, e os espíritos saíam de elas gritando, e também muitos paralíticos e cojos eram sanados. Assim que houve muita alegria em esta cidade. Amém, irmãos? A alegria vem quando o poder de Deus flui. A alegria, ora, você é o portador dessa alegria, o que leva a preciosa palavra de Deus, certo? Então, você vai levando este mensagem, esta palavra com dificuldade, mas você volverá como hoje, traindo suas gavias, lleno de alegria. Somos testigos de lo que Deus ha hecho em nossas vidas. Devemos aproveitar cada oportunidade para dar nosso testemunho. Hable com firmeza, habla claro, e Deus hará lo demás. Com nosso testemunho, nós outros vamos fazer com que esta igreja alcance os 400. Que Deus nos bendiga em nome de Jesus.